Olá, hoje é dia 28 de abril de 2020. Meu nome é Rafael, eu sou editor do Jornal Tribuna Universitária e essa é mais uma vídeo-entrevista. Momento em que nós recebemos um convidado ou convidada para tratar de um tema relevante e atual. Hoje nós estamos recebendo aqui a professora Dora Encontre, que é jornalista, escritora e coordenadora da Universidade Livre Pampaédia, para a primeira série dentro da série Vídeo Entrevista, que vai falar sobre um tema muito importante, sempre importante, mas agora mais importante ainda, que é a morte. Nessa subsérie nós vamos buscar receber e conversar com pessoas de diversas perspectivas. A Dora vai fazer uma apresentação breve dela, mas ela não representa, mas assim, ela está aqui para conversar a partir da perspectiva do espiritismo e aquela mais que ela, vamos dizer assim, se situar nesse momento que ela vai se apresentar. Dora, tudo bem? Como vai você? Diga algumas palavras Tudo bem, iniciais Rafael? antes que a gente comece. É um grande prazer estar aqui com vocês. Esse é um tema que tem sido tabu na nossa sociedade desde muito tempo, mas que agora temos urgência de falar sobre ele. Mas eu falo da perspectiva espírita, mas também falo da perspectiva de alguém que organizou, junto com um médico, o Dr. Franklin Santana Santos, anos atrás, em 2007, o primeiro curso de tanatologia na USP, né? E depois nós lançamos 3 livros pela editora Comênios, que eu dirijo a editora, A Arte de Morrer, Visões Plurais, que justamente reúne, agora eles estão esgotados os livros, mas eles reúnem perspectivas de todas as religiões e também perspectiva científica, filosófica, política, médica sobre a morte. Então é um tratado de 3 volumes sobre a questão da morte. Então, aí eu posso falar sobre o aspecto espírita, que eu, de fato, a tradição espiritual que eu sigo e o que eu estudo, que eu trabalho é o espiritismo, mas também posso falar dessa outra perspectiva mais plural, mais abrangente, mais filosófica, né? Então, é por aí. Legal. A nossa ideia não é tratar a conversa como uma entrevista com um representante de uma determinada perspectiva, mas é uma conversa com um intelectual, uma pessoa que reflete sobre o tema para trazer essa discussão, essas reflexões para nós e para os leitores que eventualmente leiam a matéria que a gente vai escrever depois em relação a esse vídeo, vejam esse vídeo ou eventualmente só escutem. Bom, Dora, você poderia então fazer uma visão geral sobre a morte pessoal e também a partir da perspectiva, né, que você apresentou agora, né, como é que você encara a morte, como é que você percebe a morte de um modo geral e nesse momento também, não só você como indivíduo, mas também as perspectivas que você reflete sobre a morte em relação a... Então, a morte deveria ser encarada por nós como algo natural, porque faz parte da vida, é um fechamento de um ciclo e é a única certeza que nós temos, que nós vamos morrer. Mas em nossa sociedade, principalmente essa sociedade corrida, consumista, que só é baseada no ter e não no ser, né? A gente esquece, prefere esquecer da morte, calar a morte, não se lembrar que ela existe, né? Ou seja, não falar dela, né? A morte muitas vezes é feita escondida, porque na UTI, distante dos familiares, antigamente se morria em casa, antigamente as pessoas participavam do velório na própria casa, todo mundo se envolvia, hoje é tudo muito mais distante, né? E o que acontece é que, de repente, nos bate à porta uma epidemia, uma pandemia, e pela qual nós somos obrigados a pensar e a lembrar todos os dias que a morte existe, que a morte está aí, e ela está rodando os nossos passos, né? Agora, de uma perspectiva pessoal, quer dizer, do ponto de vista de um espírita, há uma, digamos assim, uma naturalidade ainda maior de se encarar a morte, porque nós consideramos que a vida continua, né, depois desse encerramento de um ciclo, né, um ciclo reencarnatório, de uma vida, de uma encarnação. Isso não nos exime
de sentirmos a perda e de entrarmos em luto quando alguém morre, porque obviamente que não é pelo fato de a gente aceitar a imortalidade da alma que nós não sentimos a morte, né? Isso seria desumano. O luto diante da morte é algo absolutamente humano e necessário, aliás, do ponto de vista emocional, né? A psicanálise até explica isso. Eu tenho também uma formação em psicanálise, que é natural e necessário até a gente elaborar o luto depois que alguém morre. E então o fato de a gente aceitar a vida após a morte não nos tira da emoção, da tristeza de perder alguém, né? E que reflexões essa questão da morte hoje, né? Ela está mais presente na vida de todo mundo, né? Pelo menos a forma como ela está sendo colocada, né? Em quantidade, né? Mas ela, como você disse agora há pouco, ela tem sido encarada de forma como um tabu na nossa sociedade, né? Que reflexões que você faz a partir dessa ideia de que a morte é um tabu, ou se de fato a morte é um tabu, sempre foi um tabu na nossa sociedade, né? E, e também em relação ao medo que as pessoas têm da morte. Então, existe um estudioso francês, né, o Philippe Ariès, que fez um estudo bem interessante sobre a questão da morte, e segundo ele, essa morte tabu, ela é própria da nossa civilização, né, do século XX, porque antes havia mais naturalidade em se encarar a morte, né, pelo menos nos estudos históricos que ele faz, né? Agora, eu acho que no momento em que nós estamos vivendo, esse momento da pandemia, nós estamos sendo obrigados a falar da morte, porque todo dia tem notícia de morte, né? Todo dia tem alguém famoso que morreu, todo dia tem números de mortes aqui, acolá, na China, na Itália, nos Estados Unidos e agora no Brasil, milhares de mortes, né? E ainda sabemos que essas mortes aí no Brasil estão extremamente subnotificadas, né? Que deve ser muito mais, né? Que nós não sabemos nem quanto. Então, nós somos obrigados a falar todo dia, ouvir pelo menos a falar de morte. Agora, esse caso das mortes que estamos observando, que estamos sendo cercados, né, pelo coronavírus, tem um agravante, no meu ponto de vista, que muita gente tem analisado, e é verdade, é que o luto dessa morte vai ser mais complicado do que um luto comum. Por quê? Porque uma das coisas mais atávicas, mais profundas, mais inerentes ao ser humano, em qualquer época da humanidade, desde a pré-história até os nossos tempos, é o ritual que acompanha a morte, né? Seja um ritual religioso ou não, mas o enterro, o velório, a despedida, as pessoas se abraçando, enfim, todo esse fechamento que faz parte daquilo que, ó, a gente tem escavação pré-histórica, o pessoal fazia enterro lá na pré-história, né? Com os objetos do morto. Então, quer dizer, alguma coisa profundamente humana, né? E nós estamos sendo impedidos de fazer isso nessa pandemia, né? As pessoas morrem e a família não pode ver, não pode ver o corpo, não pode fazer velório, não pode fazer nenhum ritual, não pode nada, né? E então isso eu acho que será um fator de um complicador, né, desse luto individual e coletivo. E as pessoas vão ter que fazer bastante terapia depois para conseguir, sabe, superar essa perda tão dolorida que é você perder o ente querido e não poder se despedir dele, né? A gente viu na Itália, por exemplo, cenas assim muito terríveis, né? Dos velhinhos morrendo sozinhos e falando, se despedindo pelo celular, né? Pelo tablet dos parentes, né? E, enfim, é muito triste, né? Eu acho bastante triste. E é o que nós estamos, quer dizer, mas de qualquer maneira eu acho, espero, né? Espero, não sei se eu acho, mas espero pelo menos, que esse sofrimento coletivo, que esse impacto que o vírus está fazendo na humanidade desperte a consciência das pessoas para uma maior crítica social, para um desejo de maior solidariedade, um desejo de uma organização social melhor, né, de mais humanista, né, porque se nós tivéssemos uma organização social não tão desigual e mais igualitária, mais justa, nós não teríamos tanta gente morrendo sem tratamento, nós não teríamos
que a desgraça do vírus se alia à desgraça das injustiças sociais, né, das vulnerabilidades sociais, né? Então, essa é uma questão também que nos pega, né? E, de fato, que o vírus em si, né, vamos dizer assim, ele é tratável, né? A maioria das pessoas vão passar por ele e vão se sair, né? Vão sair desse ciclo de doença. Mas, de fato, o pico de contaminações leva a exacerbar essa questão das desigualdades sociais. Esses dias foi publicado uma estatística de um bairro muito chique em São Paulo, muito chique, quer dizer, um bairro onde moram pessoas mais ricas, que tem um número grande de contaminados, mas um número muito baixo de mortes. E um bairro muito pobre, que tem um número pequeno, menor de contaminados e um número maior de mortes, né? Então, o acesso à saúde, o acesso à informação também, né? Tudo isso fica exacerbado. Inclusive a água potável, a condições mínimas de qualidade de vida, né, de ter alimentação, e até mesmo para o isolamento, né, em casas que vivem muitas pessoas num quarto só, como é que pode se praticar um isolamento, né? Então, quer dizer, nós temos aí a evidência, né, de quão cruel é essa desigualdade social, e não é só no Brasil, né? No mundo inteiro, nos Estados Unidos, por exemplo, que se julga, né, o primeiro mundo, lá você vê a quantidade de gente que está morrendo, e claro, né, muitos negros, né, porque são os que sofrem o apartheid social lá ainda, né, apesar de tudo, apesar de todas as lutas políticas desde o século XX, mas ainda os negros lá são muito tratados de maneira muito desigual, né? Maior população carcerária, etc. E aí também lá não tem sistema de saúde nenhum, né? E aí nós estamos vendo essa tragédia também lá. A exacerbação das contradições, né, que a gente inerentes do sistema que a gente vive, que eu também espero, né, que alguma crítica mais contundente surja desse momento. Agora, uma consciência, uma nova consciência, né? Isso. Que a crítica já existe, né? Mas a consciência, a consciência também, mas ampliar tanto a crítica quanto a consciência. Agora, me diga uma coisa assim, a morte na nossa sociedade, vamos dizer assim, ocidental, né? Ela é tratada da mesma forma do que em outras sociedades? Existe diferença, assim? Porque a gente tem aqui o não tratamento desse tema nas famílias e tratado e a despedida, o luto, né? Tratado através de um sofrimento e de uma dor que, inclusive, às vezes perdura, né? Como se fosse uma falta, e muitas vezes não se fala dessa situação, né? E essa dor perdura por muitos anos, né? O que você atribui isso? É uma questão cultural da nossa sociedade, ou você acha ou existem outras sociedades que tratam, modernas, né? Ou mais contemporâneas, que tratam a morte de forma diferente, Então, quando você vai falar do Oriente, é difícil pelo seguinte, porque você vai falar da tradição, você fala da tradição oriental, do budismo, do shintoísmo, do taoísmo, né, do confucionismo, é uma coisa, mas o Oriente hoje é muito ocidentalizado, né? Hoje, quer dizer, você não sei até que ponto você pode dizer que o Oriente seja tão diferente do Ocidente, né, em relação a tantas, porque há uma globalização de um modo de vida, né? E o capitalismo se estendeu a toda parte, né? E é um modo de vida capitalista, é um modo de vida que exclui predominantemente as tradições religiosas, porque quem tomava conta da morte, tanto no Oriente quanto no Ocidente, eram as tradições religiosas, né? Então, por exemplo, você vê no Japão, né? No Japão, os budistas é que tomavam conta da morte, né? Quer dizer, os monges budistas é que faziam toda... Aqui no Ocidente, eram os padres católicos, aqui no Brasil, então a missa de corpo presente, enfim, tinha todo um roteiro que estava dentro daquilo que era a tradição religiosa de cada povo, de cada cultura, etc. E a morte estava enquadrada dentro disso.
Hoje em dia, como nós vivemos numa sociedade muito mais laicizada, e isso vale tanto para o Ocidente quanto para o Oriente, né? Porque as tradições espirituais se esvaíram, ainda, claro, a maior parte da população mundial ainda tem religiosidade, isso não se tira, mas a tradição, a força da tradição na vida cotidiana, nos rituais, isso se esvaeceu, né? Se esvaeceu da maior parte das culturas, né? Então aí fica por conta de cada um, né? Ou de costumes culturais, ou até de costume, até de questões até comerciais, né? Porque a morte também muitas vezes você vê que nos Estados Unidos e agora no Brasil, que as classes mais favorecidas também tem isso, a morte é uma fonte de renda, com caixões luxuosos, tem lugares para fazer aquele velório chique, ou as crematórios. Então, também se tornou muitas vezes um comércio, né? Quer dizer, tudo no capitalismo se torna motivo de exploração comercial, né? Então, acho que ficou meio descaracterizado e meio, digamos assim, eu hoje em dia, quando vou a um velório, agora não sei quando que nós vamos voltar a um velório, né? Porque estão proibidos os velórios, mas eu fico chocada de ver o quanto que o velório é um lugar de conversações fúteis, né? Em que a maior parte do pessoal não está nem ligando para o morto, né? Quando há uma morte de uma pessoa muito jovem ou uma coisa muito trágica, aí você vê as pessoas mais abatidas, mais chorosas, mas em geral os velórios são muito, eu acho que muito frios, muito distantes, né? E muito, então não tem, esvaziou de espiritualidade, esvaziou de sentimento, porque nós vivemos nessa sociedade aí apressado, que você não tem tempo para pensar em morte, não tem tempo para cuidar de doente, não tem tempo para cuidar de criança, você só tem tempo, porque você tem que ter tempo para trabalhar 24 horas por dia, ganhar dinheiro, fazer sucesso. É isso de que se trata o sistema que nós vivemos, né? Então você tem que excluir. Você acha que a simbologia da morte, do luto e da passagem tá, vamos dizer assim, foi pelo ralo junto com todas as tradições, todas as metanarrativas, vamos dizer assim, vítima do pós-modernismo, Eu vítima... acho que bastante, não totalmente, mas bastante. E eu acho que isso é que também causa depois consequências psicológicas para as pessoas que não conseguem elaborar o luto, né? E depois tem que procurar um psicólogo, etc. Porque não houve todo aquele movimento, porque o luto era elaborado coletivamente, né? Na família, junto com o apoio da religião, enfim. Na verdade, nós vivíamos anteriormente, né, num mundo muito organizadinho. Agora cada um é por si, cada um faz de um jeito, porque não existem tradições que permeiam a sociedade, né? A sociedade se perdeu aí no meio de uma pós-modernidade que ficou esvaziada, né? Aliás, eu também considero que esse é um dos motivos de tantas depressões, etc. Não que eu acho que a gente deveria voltar aquelas coisas pesadas, né, e dogmáticas do passado. Não é isso. Mas poderíamos recriar, né, novas formas de solidariedade, de comunidade, né, porque nós temos necessidade uns dos outros. Né? Isso é fato. Né? Verdade. Agora, passando um pouco da questão mais geral da morte para uma questão mais pessoal, né? A questão do comportamento diante da morte, né? Como é que quais reflexões que você poderia fazer, né, a partir do espiritismo, a partir dos estudos que você fez sobre a morte, quais reflexões que você pode fazer em relação a como as pessoas podem lidar com a morte, de um modo geral, né, e também agora na pandemia, né, porque de fato é um tema que está posto, quer dizer, sempre teve, mas está de forma aguda, né, quem sabe até de forma aguda e crônica, dessa forma, muitas pessoas vão acabar se adoecendo. O sistema lotado, né, o sistema de saúde lotado vai provocar outras mortes que não ocorreriam num momento de normalidade, entre aspas, né? Então, isso é uma situação que vai perdurar. Eu acredito que vai perdurar essa presença da morte dessa forma, como ela está agora, ela vai perdurar, eu acredito. Então, como é que Então, reflexões que a gente bom poderia tempo. fazer sobre como lidar com a morte? E se existe uma diferença de como se lidava antes, ou como se lida agora, ou como se poderia lidar?
Olha, do ponto de vista, todas as tradições espirituais, praticamente todas, existe, por exemplo, que eu conheça, no judaísmo existe uma facção que não pensa assim, mas a maioria dos judeus pensam. Todas as tradições espirituais acreditam na vida após a morte, né? Seja de que maneira for, seja porque através da reencarnação, seja através do céu, inferno, seja através de uma outra vida, enfim. Então, a imortalidade da alma que está presente nas tradições espirituais, eu disse no judaísmo que o judaísmo tem uma parte que acredita na reencarnação, que são o pessoal da Cabala, uma parte que acredita na ressurreição, que é semelhante ao cristianismo tradicional, e uma parte que não acredita na imortalidade da alma, né? Por incrível que pareça, né? Então, é a única tradição espiritual que eu conheço que não tem que tem uma parte dessa tradição que não aceita uma sobrevivência do espírito após a morte. Mas, de resto, que eu conheça todos, budistas, hinduístas, católicos, protestantes, espíritas, de diferentes formas, mas, né, shintoístas, taoístas, enfim. Então, o que acontece? Lógico que se você tem uma crença de que a vida continua, se você acha que a vida continua, isso é mais consolador, porque dá pelo menos uma perspectiva de que você pode reencontrar aquela pessoa amada numa outra forma, numa outra dimensão, etc. No caso do espiritismo, nós temos esse diferencial que é a possibilidade que nós enxergamos de nos comunicarmos com o espírito que se foi, né? Então, essa possibilidade de diálogo, que pode ser telepático, que pode ser através do sonho, que pode ser através de um médium, né? É uma coisa consoladora, é uma coisa que nos dá, né, um ânimo, né? Porque a gente sabe que a pessoa, por exemplo, está bem, conversa, pode conversar, etc. Embora nós vivamos num momento em que é difícil arranjar um bom médium, né? O movimento espírita está muito deteriorado, está muito contaminado aí por mistificações, por pessoas que não entendem nada do espiritismo e praticam sem maior responsabilidade, então é difícil achar um bom médium. Porém, também o espiritismo nos diz que todos nós somos médiums, então nós mesmos podemos nos comunicar com os que partiram, nós podemos ter telepatia, ver em sonho, etc. Agora mesmo, nós tivemos aqui, uma amiga minha aqui em Bragança perdeu o pai, e foi um luto difícil, porque não viram, ele ficou na UTI, ninguém viu na hora do enterro, aliás, foi cremado, foi caixão lacrado, como tem sido, né? E é bem dolorido isso, né? Mas essa semana me falaram, né? Eles são espíritas, e que a mãe, ou seja, a esposa dessa pessoa que morreu, está vendo o marido ali do lado, tem conversado mentalmente com ele, eles oraram por ele, etc. Então, quer dizer, está de alguma forma fazendo a despedida que não puderam fazer enquanto ele estava vivo, né? Ou logo depois que ele morreu. Então, quer dizer, para nós isso é normal, é natural, né? Então, isso dá um certo conforto, né? Agora, de fato, eu acho que cada um precisa lidar com a morte a partir de sua perspectiva, né? E vai encontrar o seu consolo, o seu equilíbrio na perspectiva de sua crença pessoal ou descrença, no caso de descrença, procurando terapia, procurando, enfim, qualquer tipo de ajuda que vá fazer com que ele consiga elaborar o luto, e no caso do coronavírus, um luto complicado, para poder passar adiante, né? Continuar a vida depois de passado esse primeiro momento de maior dor. Eu diria que, já adiantando um pouco a próxima conversa, né, que é a próxima pergunta, a próxima questão, que refletir sobre a morte antes que ela aconteça e a forma como a gente lidaria com ela já seria uma forma de amenizar esse processo como um processo doloroso de forma traumática, né? Porque doloroso mas não precisa ser traumático, né? Sim, sim. Eu acho que é isso que, por exemplo, nesse curso de tanatologia que participava lá na USP, e que nesses livros que a gente escreveu, tudo, é uma proposição de educação para a morte, né? No sentido de refletir.
Antes, aí eu já faço a pergunta e você já responde. Tá, É a quarta pergunta, que o vídeo entrevista é 4 perguntas em 40 minutos. Não, jogadinha tá, de quarentena, né? Nunca dá certo, às vezes vai menos, às vezes vai mais, mas as 4 perguntas a gente faz. Que tá. é se você considera possível fazer uma educação para a morte. É possível se preparar para a morte? Existe uma educação para a morte? Sem dúvida alguma. Bom, a educação para a morte, em primeiro lugar, parte da perspectiva de pensar na morte, de considerar a morte como algo que vai acontecer, mais dia ou Falar menos dia. sobre também, né? Falar sobre, conversar sobre, pensar sobre. E outra coisa, viver pensando que um dia você vai morrer, porque é como diria o Renato Russo, né? É, amar as pessoas como não, se não houvesse amanhã, né? Porque o que, que acontece? Você precisa estar preparado, porque ela pode acontecer amanhã. Então, é bom deixar pendências sentimentais, né? É bom perdoar e ser perdoado, reconciliar-se, não ter pendências de negócios que você na hora pode estar muito aflito, porque a pessoa para ir embora bem, ela tem que estar tranquila, né? E a tranquilidade também tem a ver com as pendências que ela deixa ou não na vida. Então é bom deixar sempre tudo em ordem, né? Porque se você for pego de surpresa, e a morte sempre nos pega de surpresa, não chega aquelas mortes que vão durante anos, a pessoa vai esperando, né, com um prognóstico e tal, mas na maioria das vezes a morte nos pega de surpresa, né? Então é bom que a gente sempre tenha as coisas em ordem, é bom que a gente não guarde ressentimento, não guarde raiva, não feche a possibilidade de reconciliação, porque na hora que você vai partir, se você está sem nenhuma pendência, isso tranquiliza muito. Isso não é só quem acredita após a morte, mesmo quem não acredita na após a morte, a momento de partir, é melhor você estar em paz, é melhor estar tranquilo, né? Então, uma dos instrumentais da educação para a morte é justamente esse. É outra coisa, se você tem uma espiritualidade, se você tem uma forma de encarar a vida de um ponto de vista religioso, espiritual, então sim, se preparar espiritualmente, pensar, enfim, orar, né, ter a meditação, é aquilo também que pode te proporcionar um maior contato com a transcendência, com o sagrado, e isso também te acalma e te prepara para esse grande dia de passagem, né? É claro que há algumas mortes que são mais difíceis quando você vai deixar pessoas aqui que dependem de você, por exemplo, isso é mais difícil, né? Ou quando você morre exatamente como eu falei, com pendências. Agora, essas pendências, elas, portanto, podem ser resolvidas enquanto a gente está vivo. E a gente morre bem se a gente viveu bem. Se a gente teve uma vida equilibrada, se a gente teve uma vida de bons pensamentos, uma vida produtiva, se a gente tem a sensação de ter sido útil na vida e a vida ter tido um sentido, né? Então, você morre bem, porque aí a morte é, digamos assim, o final de um ciclo que teve um significado, no qual você cumpriu aquilo que você se propôs e você, enfim, está em paz, né? É essa a questão, você está em paz na hora da partida. E essa educação para a morte é educação para eu me educar para morrer, né? Mas na Exato, medida em que eu me educo para morrer, eu também me educo para encarar a morte do outro. exato. E também outra coisa, educar-se para a morte, educar-se para viver. Porque quando você se educa para a morte, você vive melhor, né? E quando você se educa para a morte, você também encara melhor a morte do outro, né? Porque você sabe que todos vão morrer. E aí você também, a questão também da morte do outro é você, no outro, claro, de um ser amado, né? É você também estar em paz quando ele partir, que você fez tudo que você pôde por ele, que você estava ali presente, que você foi uma pessoa significativa na vida dele, e aí você sente uma paz, né, também. Né? O outro vai, você sente a dor da partida, mas se você se dedicou, fez, cumpriu todos os seus atos de amor e de carinho pela pessoa, você também tem um certo consolo, né? Porque você fala, não, mas eu fiz tudo que eu podia, eu me doei inteiramente, eu estava ali ao lado, então é uma sensação de uma paz dolorida ou de uma dor pacífica. Né? Falando dessa questão, assim, teve uma discussão, uma pergunta, e que eu acho que a gente acabou não falando, mas me ocorreu agora,
que talvez esteja o medo da morte, talvez esteja vinculado a essa sensação de não de desconhecido, mas de que eu não tendo vivido bem do outro lado, vamos dizer assim, né, usando essa metáfora, as coisas não seriam muito bem, já que existe a possibilidade de ser, vamos dizer assim, a consequência do outro lado está diretamente relacionado a como eu me coloquei aqui. Isso, pelo que eu poderia dizer, até eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. As tradições religiosas, de um modo geral, elas colocam essa relação direta entre viver bem, morrer bem e viver bem, como você colocou agora, né? E se essa relação, se o medo da morte tem mais a ver com o desconhecido ou mais a ver com a O consciência medo do que eu inferno. fiz uma coisa errada agora, né? O medo do inferno. Medo disso, né? Olha, eu acho também que no Ocidente, né, houve muito a morte foi posta de maneira muito aterrorizante, né? Com os demônios, com o inferno, com aquela punição eterna. Isso pode ter impregnado também a consciência coletiva das pessoas e realmente pode também ter essa questão do medo, né? Do que se vai ser punido, se vai ser, enfim. Mas, assim, nesse ponto de vista, eu acho que o Espiritismo nos dá também uma tranquilidade, embora muitos espíritas usem ou substituam o inferno pelo umbral, né? E acaba sendo um negócio tão ameaçador quanto, mas isso não é espírita. O espírita kardecista, o espiritismo de Kardec, ele não é ameaçador, porque você morre, se você toma consciência na hora, se você não fez a coisa bem feita, se você está arrependido de alguma coisa, você pode reparar, você pode continuar, você pode fazer. Enfim, a vida é um aprendizado, né? Não é uma coisa rígida de punição, que se você não fez certo, você vai ser punido eternamente. Não, você simplesmente pode se recompor, pode recomeçar, pode fazer. Ou seja, a morte, inclusive, pode ser um choque para despertar uma consciência que estava ali meio adormecida, né? Então, assim, se a gente entende, agora falando do ponto de vista espírita, se a gente entende o espiritismo realmente como ele é, de uma maneira pedagógica, de uma maneira livre, libertária, emancipadora, não é ameaçador, não é atemorizador, pelo contrário. Nós somos os donos do nosso destino em qualquer momento ou lugar do mundo, do universo, fora ou dentro de um corpo. A gente pode mudar, continuar, reparar, fazer, enfim, as oportunidades são infinitas, né? E nós todos um dia atingiremos a felicidade plena e a perfeição completa, né? Então, o espiritismo, nesse sentido, é bem otimista. Agora, realmente é preciso tirar esse medo, né, de uma punição, né, de alguma coisa muito terrível depois da morte. Se bem que mesmo as pessoas que não acreditam na vida após a morte, muitas vezes, na hora da morte, podem se sentir agoniadas porque estão vendo que está chegando o momento e elas deixaram coisas por fazer, né? Quer dizer, essa questão do inacabado, do pendente, eu acho que é mais que dá mais tormento. E às vezes acontece isso quando a gente estuda, por exemplo, cuidados paliativos, ou mesmo essa questão da tanatologia, a gente vê o seguinte, muita gente só morre, está para morrer há dias, há semanas, né? E só morre quando chega aquela pessoa que ele pode conversar, com que ele pode se entender, com que ele pode se reconciliar, né? E aí a pessoa vai tranquila, acreditando ou não na vida após-morte, né? Quer dizer, é uma maneira de conseguir se pacificar para se entregar à morte de uma maneira mais tranquila. Então é isso. Entendi. E para a gente terminar então nossa conversa, o que você diria assim em relação às suas considerações finais e a quem eventualmente venha ver esse vídeo? O que você diria? Que mensagem? Eu sei que você adora quem estiver assistindo todos os dias no Instagram. Ela faz uma boa mensagem para um bom dia, é isso o nome, Dora? Boas palavras para um bom dia. Boas palavras para um bom dia. Então, nós vamos deixar na descrição o link do Instagram da É o Dora. Instagram, Dora Encontre. Possa ter essas boas palavras todos os dias. Mas, no caso agora, que boas palavras você diria para a gente terminar essa conversa e ela poder ficar registrada aqui nesse vídeo entrevista
para todos. Olha, eu acho que eu vou fazer o seguinte, posso ler uma poesia que eu fiz sobre a morte? Por favor. Eu vou pegar aqui meu livro Tá, sobre joia. poesia. Como eu estou aqui na minha biblioteca, eu tenho acesso a todos os livros, e eu vou abrir aqui, esse meu livro é Na Hora de Dora, meu último livro de poesias. E eu tenho várias poesias aqui sobre a morte. Então, deixa eu ver aqui. 53. Vida e morte. Morre o ano, renasce o tempo. Cai a semente, fecunda a terra. Toda morte é um renascimento. Todo fim é um recomeço. A vida se tece em ciclos. A morte é apenas um ponto. A partida é a hora do reencontro. E a morte, a face oculta da vida. Dora, muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço todo mundo que viu esse vídeo aqui até o final. Por favor, ajude a divulgar esse vídeo, que ele tem reflexões muito importantes. Compartilhe, não tenha medo de compartilhar, é de graça. E, eventualmente, quem sabe, tomara, possa ajudar as pessoas que vejam esse vídeo a superar esse momento difícil da pandemia e o momento também das mortes que nós vivemos, que todo mundo vive. Agradeço, Dora Encontre, de novo imensamente, e agradeço todo mundo que viu até o final. Até o próximo vídeo. Obrigada, Rafael. Um grande abraço. Um abraço.